do 1 ao 11. Romanos 5, 1. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos mais uma vez. Pai querido, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção, para a meditação na Tua palavra nesse instante, que o Senhor possa nos ensinar, nos abrir entendimentos, nos mostrar verdades eternas, para que o Senhor seja glorificado e nós possamos crescer na Tua presença. No nome de Jesus, amém. Os irmãos, a justiça de Jesus é um tema muito valioso quando se fala da salvação da alma. E é um tema que mostra a obra gloriosa de Deus na cruz do Calvário, por meio de Jesus, através de Jesus, por um homem, por um pecador, pelo ser humano. Será que todos aqui têm consciência, pode dizer com certeza que já está justificado por Deus? A palavra do Senhor nos diz isso, que nós somos justificados por meio de Jesus. Você pode dizer com toda convicção, consciência, certeza, e você pratica essa verdade, você é uma pessoa justificada por Jesus. Paulo, o apóstolo, que escreveu Romanos, mais adiante, no 8:33, ele, ainda falando sobre a justiça de Deus em Cristo, sobre a justiça de Jesus, ele disse assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, quando Deus justifica um homem, uma mulher, um ser humano, uma pessoa, quando Deus justifica a alma de uma pessoa, não existe acusação, não existe obras malignas que possam tirar a alma do homem dessa condição de justificado pelo Senhor. Uma pessoa que já está justificada por Jesus, não existe acusação, escravidão,
nem espiritual e nem emocional, nem mental. Porque o Senhor justifica, e às vezes o nosso inimigo é a nossa natureza humana pecaminosa, e os nossos pensamentos tentam nos levar ao contrário disso. É a nossa fraqueza humana. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse que não se pode colocar um remendo novo numa roupa velha, e nem colocar um vinho novo num odre velho, porque senão eles se rompem. E Jesus estava falando, comparando o sistema judaico antigo com os seus padrões morais, com as suas condutas, com a religiosidade, comportamentos, práticas, atitudes do antigo sistema judaico com a nova vida em Cristo, com os padrões agora da nova vida com o Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, essa natureza humana tenta nos levar a velhos padrões, às velhas práticas, às velhas condutas, aos velhos pensamentos, e tenta nos escravizar novamente. O que nós devemos fazer? Nós devemos nos lembrar da obra da justificação de Deus em Cristo Jesus, para que nós não voltemos a padrões que não se conciliam com a nova vida em Cristo. O que o Senhor fez por nós, é isso que a gente precisa lembrar, dar de cara com a Bíblia, olhar o que Deus fez, olhar o que nós somos em Cristo. É isso que a gente precisa fazer o tempo todo. Porque muitas vezes, irmãos, em alguns momentos da nossa caminhada, lá está o justificado novamente atrás de velhas práticas. E eu quero citar aqui 3 grupos de irmãos na Bíblia que eles estavam voltando da condição que eles um dia aceitaram, que era a condição de um viver em Cristo, de um viver na presença do Senhor. E foram os crentes de Corinto, os crentes da Galácia. A Bíblia escreve as cartas aos Coríntios, as cartas aos Gálatas e aos Hebreus. Nós encontramos na Bíblia uma crítica desses irmãos que estavam voltando à velha vida. É interessante que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala: vocês estão saindo, vocês estão em decadência espiritual, vocês são carnais. Ele falando para a igreja, vocês ainda não entenderam. E a nova vida com Jesus, a vida que o Senhor planejou para o salvo, ela só começa a ter valor e efeito a partir do momento que nós resolvemos o nosso problema com o pecado. A partir do momento que nós entendemos o que Jesus fez pelos nossos pecados. E aí está o grande problema, que há muitas pessoas que ainda não entenderam o problema do pecado, ou novamente estão aprisionados nele. Nós precisamos o tempo todo entender que não há como conciliar velhos padrões, velhas práticas, velhas condutas, velha vida, com a nova vida em Cristo. A vida de Jesus, ela só pode ser vivida, ou a vida com Jesus só pode ser vivida na novidade de vida, na nova vida nele, segundo os planos dele, segundo os seus desejos, segundo a sua vontade. Quando nós deslocamos a nossa alma para as nossas vontades, os nossos desejos, é um recuo, é uma decadência. Como os crentes na Galácia, Paulo falou: olha, vocês estão caindo da graça, vocês não estão entendendo o que Jesus fez. Vocês aceitaram, vocês concordaram, vocês começaram bem a caminhada, e de repente vocês estão saindo dessa posição, saindo dessa condição. Vocês não entenderam, vocês estão vivendo novamente com a mentalidade a padrões velhos,
a vida velha. E quantas vezes, meus irmãos, a nossa natureza humana nos faz olhar para trás. E às vezes a gente está dizendo, eu estou com Cristo, mas a mente novamente está aprisionada, escravizada. Em determinado momento, a nossa caminhada com Cristo não está condizente com a obra da justiça que o Senhor fez por nós. Às vezes a nossa consciência está nos acusando de que essa obra da justificação de Deus por meio de Jesus, ela não está 100% na nossa vida. Nós estamos vivendo uma vida velha, práticas velhas, condutas velhas, mentalidades velhas. Nós devemos o tempo todo, meus irmãos, nos lembrarmos de que o que Deus já fez por nós e o que nós nos tornamos em Cristo Jesus. E olha o verso 1. Nós somos justificados mediante a fé e temos paz com Deus. Você sabe o que é estar em paz com Deus? Você nesse momento está em paz com Deus? Esse é um tema muito caro e muito precioso. Nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A obra da salvação da nossa alma, e o tema precioso aqui é a justificação, que é um tema da salvação, ele é presente, porque veja que as colocações verbais aqui que Paulo coloca, nós temos no presente, paz com Deus. Nós obtivemos, no verso 2, por intermédio de quem obtivemos, então é algo presente. E estamos firmes, presente. Nos 2 primeiros versos é colocado aí que a obra da salvação e da justificação de Deus, que Ele nos justificou, é algo presente, mas também futuro, escatológico, para frente, porque Ele fala no verso 2 que nós nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, a esperança que está à frente, que é no futuro. Então é presente e é no futuro. A obra de Deus em nós e a sua justificação nos traz perdão e esperança, perdão no presente e a esperança que é algo, meus irmãos, que não murcha. A esperança é algo muito precioso, a salvação, como eu disse, ela só passa a ter efeito quando a gente entende e pratica. Porque não adianta a gente dar um passo para trás na nossa caminhada com Jesus e não estar praticando. Então a paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, significa o viver Jesus. E você lembra quem é Jesus na sua vida? Jesus é a revelação máxima de Deus. Jesus é o mais de Deus na nossa vida. Jesus é o tudo de Deus para nós. Jesus é tudo aquilo que Deus poderia e fez pelas nossas vidas. Não existe nada mais de Deus na nossa vida acima de Jesus. O que nós precisamos é aprendermos a viver uma vida com Ele, a nos enchermos dEle, a senti-lo, a mergulhar mais no seu amor, na sua graça, e a viver segundo a sua vontade, segundo o seu evangelho. É viver a essência de Deus, que é viver Jesus, é viver a vida com Jesus, é caminhar com Jesus. A paz, então, com Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, é uma consequência da vida com Jesus. E a esperança e a expectativa, a nossa expectativa, e a fé é a nossa resposta. Nós adquirimos isto pela fé. Paulo diz que nós somos justificados mediante a fé. Qual é a resposta que nós damos?
a essa obra de Deus? A resposta é a fé. E a paz com Deus é a consequência, e a esperança é aquela expectativa que o próprio Deus coloca em nossos corações. A paz, então, com Deus, meus irmãos, é esse viver que nos dá acesso, na verdade, a fé nos dá acesso à graça. A fé nos faz adentrarmos no estado de graça, a nos colocar num estado de graça. E quantas vezes, meus irmãos, o nosso orgulho, veja, as igrejas que eu citei, os exemplos que nós temos na Bíblia, são orgulhos da nossa natureza humana que faz com que a gente seja impedido a viver esse estado de graça. Os crentes em Corinto, eles se achavam muito espirituais. Quantas pessoas se acham tão espirituais que se envaidecem e acham que pode viver de uma vida longe do centro da vontade de Cristo, e vão viver segundo os seus próprios pensamentos, desejos, vontade, tomando decisões que muitas vezes não agradam a Deus. Aqueles crentes, meus irmãos, que nós encontramos, por exemplo, eles estavam fracassando. Quantas vezes nós nos orgulhamos e começamos a fracassar na nossa vida espiritual? Como nós encontramos pessoas fracassando espiritualmente? Por causa da vaidade, por causa do orgulho, por causa da nossa natureza humana pecaminosa. E entramos na nossa decadência espiritual e voltamos à frieza espiritual. E aí começamos a tomar decisões achando que Deus está nesse negócio, tomando decisões que Deus não tem nada com isso. Impede de viver uma vida segundo a vontade de Cristo, e vai viver uma vida segundo a própria vontade, o próprio coração, o próprio intelecto, a própria mente. Mistura tudo. Os crentes na Galácia, por exemplo, a igreja, os crentes estavam se envaidecendo novamente. Deixaram de serem crentes humildes para depender da graça do Senhor, da vontade do Senhor, e estavam vivendo uma vida, meus irmãos, espiritualmente deslocada, divorciada de um viver segundo a vontade de Cristo. Estavam fora desse plano e desse projeto que é a paz com Deus, uma vida segundo o Senhor Jesus. O verso 3 ao 5, olha o que o apóstolo Paulo ele diz, que não somente isso, mas também nos gloriamos na própria tribulação, nas tribulações. Como alguém pode se gloriar em tribulações? Como alguém pode ser feliz em tribulações? Mas ele diz: a tribulação produz esperança, experiência, esperança. Produzem perseverança, experiência e esperança. Ou seja, essas coisas significam que Deus aprova. É andar uma vida aprovada com Deus, porque às vezes a tribulação e o sofrimento faz com que a gente olhe e fale assim: eu acho que eu estou vivendo uma vida espiritual longe de Deus, porque eu estou sofrendo, porque eu estou passando por tribulações. E não entende que às vezes a tribulação tem a aprovação de Deus para o crescimento cristão, para aprender a ter experiência, perseverança e esperança. Por isso que os crentes de verdade, meus irmãos, eles puderam permanecer na presença e vivendo a graça, independente da circunstância, em meio a grande tribulação. Você estiver passando por tribulação na sua vida, por sofrimento, por estar vivendo uma vida na presença do Senhor, não saia dessa posição. Isso conta com a aprovação de Deus. Às vezes vem propostas, e às vezes propostas espirituais, e às vezes profecias e profetadas, para a pessoa sair do centro da vontade de Deus, encurtar o caminho. Com Deus não tem atalhos. A gente precisa aprender a se contentar com o Senhor e no Senhor. O Salmo 37, 4 e 5 é um salmo que nós
decoramos, porque este salmo diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. É o que nós aprendemos, mas olha quanta riqueza. Se agradar do Senhor, tem prazer no Senhor, permanece na dependência do Senhor, firme. Paulo falou: a essa graça na qual nós estamos firmes. Nós estamos firmes nessa graça, independente do que passamos, estamos firmes. E isso, meus irmãos, significa, esse Salmo 37, 4 e 5, mostra como um crente, ele precisa estar contente, se alegrando uma vida no Senhor, mesmo que haja momentos que ele esteja se sentindo tão vazio, num sofrimento, num deserto, mas ele precisa estar contente, porque ele sabe que o Senhor está com ele. Não está sozinho no deserto, ele é o bom pastor, ele não larga a ovelha no deserto, ele caminha com a ovelha no deserto. Então agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia nele, confia no Senhor, e Ele tudo fará. Entrega o teu coração e Ele tudo fará. Mas qual é o desejo que Deus vai conceder? Qual é o desejo que Deus vai me dar? O Senhor, diz a Bíblia, satisfará o desejo do meu coração. E qual é o tudo que Deus vai me dar? Que muitas vezes, meus irmãos, a nossa vontade carnal, a gente já pensa no material, a gente já pensa num tempo de bonança material, mas não. O que a nossa alma precisa de fato, meus irmãos, é satisfazer a nossa vida na sua vontade. Nós precisamos só da vontade e da graça do Senhor nos dando força a cada dia. O que nós precisamos é ser sustentado na graça. O que na verdade, tudo que Deus quer nos dar é a sua vontade, é o seu desejo, é a gente estar no centro da vontade do Senhor. É a sua graça que nos basta. A nossa alma é uma alma errante nesta vida, neste mundo. A nossa alma, ela é como algo perdido no mundo, a alma humana, em busca de satisfações. Do crente também, a gente passa a vida com Cristo, mas a nossa alma está à procura de realizações, de satisfações neste mundo. Mas nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar o tempo todo que os nossos tesouros são Cristo. É Ele que nos satisfaz. Ele é o grande prazer da nossa alma. Ele é a grande âncora da nossa alma. É nele que a nossa alma se alegra. É nele que a nossa alma se regozija. E em nada mais. Ainda que outras coisas nos tornem alegres, realizados quando vem dele, mas essas coisas, sem a presença dele, sem estarmos no centro da vontade do Senhor, se tornam nada e nada. Mas aí o verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha, meus irmãos, o amor de Deus é derramado. O amor de Deus é injetado, encharca a nossa alma. E o que é o amor de Deus? O amor de Deus não é um sentimento barato, não são afeições de Deus por nós, não é emoção de Deus por nós, não é porque Deus nos acha legais, gente boa. O amor de Deus não é isso, é o seu ser. O amor de Deus é Deus querendo compartilhar, ou na verdade Deus compartilhou do seu ser, o amor ágape, que o amor de Deus é a manifestação do ser de Deus. O amor de Deus é a presença de Deus, é o Espírito que nos foi dado. Deus compartilhou de si mesmo.
O amor de Deus é o compartilhar da sua vida. Veja o verso 10. O verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus deu a vida dele. O amor de Deus é a entrega da sua própria vida a nós. Olha que coisa grandiosa. Como é que eu posso receber a vida do próprio Deus? Mas o amor de Deus é isso. O amor de Deus é exatamente isso. É a vida de Deus que nos foi dada e nos foi outorgada. Ele derramou do seu Espírito, Ele compartilhou da sua vida e nós a aceitamos pela fé. Que nós só precisamos é aceitar a vida. O amor de Deus é a entrega da sua própria vida por nós. Verso 10 fala isso. Vamos ler do 6 ao 10, repassando aí. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, perdidos, pecadores, longe de Deus, fadados ao inferno e ao pecado, Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembrando, o seu amor é a entrega do seu próprio ser. Ele compartilhou da sua própria vida por nós. Verso 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Mais uma vez o 10. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele deu a vida, Ele entregou a sua própria vida e nós a aceitamos pela fé. É pela fé. Meus queridos, Ele entregou o seu próprio sangue. Nós somos salvos pelo sangue, como diz o verso 9, ou a vida. Ele entregou a própria vida na cruz. Não existe maior ato, não existe maior expressão de amor do que a cruz. A cruz é a maior declaração de amor de Deus. Na cruz nós encontramos o significado do amor de Deus. 1 de João, capítulo 3, versículo 16, diz que nós conhecemos o amor de Deus nisto, em que Ele deu a vida por nós. Onde está a expressão máxima, a declaração máxima de amor de Deus, foi a entrega da vida dEle. Não foi uma declaração emotiva de amor de Deus. Não foi uma declaração romântica do amor de Deus. Aí eu te amo. Nós fazemos isto com quem nós amamos. Mas a declaração maior foi a cruz. Foi o seu sacrifício. Foi o seu sangue derramado por nós. Toda vez que um pecador olha para o sacrifício de Jesus e aceita, alguém que crê nessa verdade gloriosa, o coração de Deus se dilata, se abre, se dilata. E Deus aceita o pecador porque a morte de Cristo é eterna. Ela foi há 2000 anos atrás, mas não, ela é atemporal, ela foi ontem, ela é agora, ela é hoje, ela é nesse momento e ela é eterna. Uma pregação que o Arnaldo fez aqui, falando que é antes da fundação do mundo, Cristo morreu, antes de tudo ser criado, é eterna. Quando um pecador, ele crê nisso, e ele aceita Cristo em sua vida, o coração de Deus se abre, e aceita o pecador, e chama o pecador, e traz o pecador, porque ele acreditou no maior ato de amor de Deus pela sua vida. A obra redentora de Deus na cruz do Calvário é como uma mina que jorra o tempo todo sem cessar sobre aquele que crê, que aceita, que tem fé.
Meus queridos, que obra maravilhosa. A única explicação do amor de Deus está na aceitação do evangelho da cruz por um pecador. É a materialização do amor de Deus na cruz, é quando alguém se converte e aceita. É como se Deus é soberano, Ele não faz isso, Ele não corre risco, mas é como se Deus corresse o risco e fizesse o maior ato de amor, morrendo na cruz. E a explicação disso seria um ser humano sequer aceitasse, se entregasse, se convertesse, porque se isso não acontecesse, não serviria para nada. Mas só que Jesus é todo poderoso, Ele é o próprio Deus, e Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que o amor dele na cruz do Calvário rasgaria os céus e atingiria o mais perdido pecador, e o pecador se converteria e entenderia o plano da salvação, e entenderia o seu amor. O amor dele é poderoso, é cortante, é constrange. O amor de Deus invade a terra, invade os céus. O amor de Deus na pessoa de Jesus alcança o mais perdido pecador. O pecador entende, porque ele sabe que não existe outra maneira de sermos salvos senão pela obra da cruz. Deus se sujeitou a isso, de morrer para que um pecador pudesse ser salvo e entender. O Senhor se entregou na cruz para que vidas sejam transformadas, sejam mudadas. Esse é o amor todo-poderoso e infalível. O amor de Deus é infalível na pessoa de Jesus. Ele penetra, ele rasga os céus. Esse é o maior ato, meus irmãos, pela humanidade. O maior ato de amor pela humanidade é Cristo na cruz, é o evangelho da cruz, é a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Qualquer mensagem de amor de Deus que não passe pela cruz, ela é vazia, ela é incompleta, ela não preenche. As religiões falam de amor de Deus, todas as religiões falam. Os religiosos falam de amor de Deus, mas sem a essência da cruz, e unicamente a cruz, e que não olhe para a cruz, para o evangelho de Cristo na cruz do Calvário, e não entenda que a justiça de Deus está satisfeita na cruz, é incompleta, ela é falha, ela não chegou ao ponto de Deus, ela não completou. O ser humano não chegou ao coração de Deus sem a cruz, sem o sangue, sem o poder do evangelho, sem a salvação plena de Jesus Cristo. O amor de Deus, meus irmãos, pela humanidade está em Cristo. O amor de Deus pela humanidade está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, que uma pessoa salva é aquela que entende isso e pratica, e vive a sua vida na presença do Senhor. E verso 9 nos diz o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira, do juízo final. Haverá juízo final. Eu sei que a pregação moderna hoje, dos dias de hoje, elimina esse tema, não fala do juízo de Deus. Mas a morte e o juízo de Deus são as coisas mais verdadeiras que tem na Bíblia. Não existe nada mais verdadeiro na Bíblia do que essas coisas. A morte e também o juízo eterno, o dia da ira de Deus, o dia da vingança do nosso Deus, o dia que Deus há de julgar todas as coisas, está na Bíblia. E o homem não pode fugir disso, não. Só existe uma maneira de fugir disso. Olha, Hebreus capítulo 9, versículo 27 nos fala que a morte e o juízo são verdadeiros. É verdade? Ao homem está ordenado morrer o quê? Uma só vez. Vindo depois disso o juízo. O juízo final é certo. A Bíblia fala, todos vão se dobrar diante do trono de Deus para ser julgado. Só existe uma maneira de fugir, de sair debaixo da ira de Deus, o verso 9.
é quando alguém está justificado pelo sangue de Jesus. Ele será salvo da ira. Meus irmãos, que prêmio, que privilégio. É saber que bilhões e trilhões de seres humanos serão colocados diante do trono de Jesus para serem condenados no juízo final. Mas o salvo, aquele que creu na obra redentora, aquele que acreditou no sangue de Jesus Cristo, aquele que acredita que foi lavado pelo sangue de Jesus, esse passará. E Jesus fala: olha, pode vir, o reino está preparado para você antes da fundação do mundo. Você já está salvo da ira, da condenação final. Você já é um salvo, seu nome está escrito no livro da vida. E a vida é tão rápida aqui. Como não viver segundo essa perspectiva, essa filosofia de vida santa do Evangelho do Senhor Jesus? Ah, meus irmãos, vale a pena a gente viver uma vida rendida. Vale a pena a gente viver uma vida segundo os planos, os padrões do Senhor. Vale a pena a gente acordar cada dia e dizer: Senhor, toma minha vida nas tuas mãos. Está doendo, o deserto está grande, a minha dor é grande, eu estou meio sem saída. Mas, Senhor, eu sou teu, eu sou tua. Eu quero andar na tua presença. Toma minha vida nas tuas mãos, me guia. Eu creio na tua obra, eu creio no teu sacrifício, eu creio no teu evangelho, eu creio que eu estou justificado pelo teu poder, pela tua morte, pelo teu sangue. Eu quero andar na tua presença. Mas o que é que a vaidade muitas vezes do nosso coração nos faz, irmão? Sai da presença, se afasta da presença, anda longe da presença. Teve uma vez que eu falei para um desviado no centro de Três Corações, eu falei: eu não entendo como uma pessoa que conheceu Jesus e andou na presença dele, que trabalhou na obra do Senhor, está na lama. Não está só desviado ou dando um tempo, não, está no pecado, voltou à vida de bebedeira, de vício, de prostituição, longe, não tem saudade disso. Eu falei para ele, eu falei: como assim? Mas ele me deu uma resposta que eu acho que todo desviado que está no fracasso, no pecado, sabe que é verdade. Ele falou: pastor, eu conheço a Bíblia, se citar um versículo eu vou falar onde está, mas a minha mente travou, eu não consigo mais colocar a Bíblia em prática na minha vida, eu estou preso no pecado. O pecado está passando direto na minha alma. É assim. Mas, querido, qual é a sua condição hoje, no momento? O convite de Deus para a sua vida é: volta para a presença do Senhor, volta a viver uma vida segundo Cristo, volta a viver uma vida na presença do Senhor, volta a viver na dependência do Senhor, volta a amar a obra de Cristo na tua vida, o que Jesus fez por você. Ele morreu na cruz, Ele derramou cada gota de sangue pela tua alma. Isso é o amor de Deus. Você é um pecador, nós éramos os mais perdidos pecadores, mas o amor dele já foi na cruz para nos chamar de ovelhas e filhos, para vivermos uma vida na presença dele. Você precisa se reconciliar e entender que a obra da justificação de Cristo na cruz, ela só passa a ter efeito quando a gente se reconcilia com Ele, quando a gente entende e a gente passa a viver uma vida na presença dEle. Porque enquanto o nosso coração está endurecido e a nossa mente está cauterizada, e a gente não se dobra para dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu quero me contentar e me agradar no Senhor, eu quero que a minha vida esteja satisfeita em Ti. Enquanto nós não dissermos isso novamente, e enquanto nós não
entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, deixar que Ele tudo faça, porque muitas vezes a gente se cansa de querer fazer com a nossa própria força, com a nossa própria vontade, com as nossas próprias esperanças. Nós nos cansamos, muitas vezes a gente está deprimido de tanto correr atrás do nada, mas nós precisamos contentar a nossa fé, concentrar a nossa vida naquele que tudo pode por nós. Eu quero orar pela sua vida. Faça essa oração comigo neste momento. E eu não estou perguntando se você é membro da igreja aqui, ou se você toma ceia aqui no dia de culto, ou se você está em algum ministério. A palavra de Deus serve para mim e para você. E a palavra de Deus é que nós precisamos viver uma vida na dependência do Senhor. Senhor Deus, eu creio na Tua palavra que é poderosa. E é o Senhor quem quebra as cadeias do nosso coração. Muitas vezes estamos endurecidos, vivendo para nós mesmos, vivemos o nosso evangelho, o que nós achamos que é um evangelho para nós, ou o melhor para nós, quando na verdade nós devemos entender que Cristo basta, é suficiente, é soberano, é Senhor, é o dono da vida, que morreu por nós, para viver os seus planos, seus desejos, sua vontade, a vida nova nele, para que consagremos a cada dia o nosso viver em Ti. Mas muitas vezes, Senhor, nós estamos endurecidos de fato. Senhor, quebra a dureza dos corações, que nos rendamos nesse momento. Deus, há pessoas que estão longe da Tua presença, longe da Tua graça, longe da Tua casa. Há pessoas que estão vivendo, Senhor, com uma mágoa antiga, com o coração sangrando o tempo todo, com as suas feridas abertas o tempo todo. Traz de volta essa alma, cura essa ferida, em nome de Jesus, porque o Teu Evangelho é poderoso para curar, para transformar, para ressuscitar o morto. O Senhor pode ressuscitar alegria no coração, ressuscitar a vida espiritual que está vazia, sem sentido. Mas é impossível que a vida com Jesus perca o sentido, porque o Senhor é o sentido da vida, o Senhor é a própria vida. Por isso eu quero colocar em Tuas mãos, pedir que neste momento o Senhor faça uma grande obra, e o Senhor esteja atraindo agora vidas no nome de Jesus Cristo. O Senhor possa estar fazendo um reboliço no coração, em nome de Jesus, e começando, Senhor, uma nova vida, uma nova aliança, um novo momento, uma nova decisão e uma nova escolha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você fez essa oração, eu queria pedir que você se colocasse de pé no seu lugar. Você orou, pregando, consagrando, para viver uma vida realmente na total dependência do Senhor. Esse é um momento de nós orarmos, onde você estiver. Deus conhece cada coração e sabe que o Senhor não morreu na cruz simplesmente para dar um bom exemplo, simplesmente para que pessoas ficassem vivendo uma vida de aparência, repetindo, mas para que o Senhor possa ser o Senhor da vida, o autor da vida, para que o Senhor possa viver na nossa vida, para que a Tua palavra possa fazer efeito no mundo e transformar outras vidas através de nós. Chega de vivermos uma vida longe, vazia, e uma vida mesquinha diante da Tua presença. Por isso, Senhor, faz esta obra, e que a partir de hoje algo extraordinário passe a acontecer na vida dessa igreja e na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, amém.